Bom dia, pessoal. Esse é o nosso projeto integrador para a licenciatura 1. O tema norteador é construir um plano de aula a partir de um determinado contexto escolar, desenvolver os trabalhos de integração entre os diferentes componentes curriculares do semestre. Os integrantes são Andressa Aparecida Leone Cunha de Souza, João Marcos Vieira e Mariana Montanini da Silva. Bom, para introduzir a nossa apresentação, né, nós escolhemos uma frase de inspiração do Rubem Alves. As escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Bom, então esse é o papel da escola, né? Dar essa autonomia para os estudantes, ajudar esses pássaros a voarem. Só que devido à pandemia da Covid-19, com o hiato, né, da atividade escolar, as instituições de ensino tiveram dificuldades em cumprir esse papel social na educação, então, esse papel de dar autonomia ao estudante. Por meio de conversas informais com professoras da educação básica, foi possível perceber uma defasagem no desenvolvimento da oralidade e do pensamento das crianças frente ao considerado típico para a idade. Então, as crianças estavam com essa dificuldade, né, devido a esse distanciamento. Então, quais eram os objetivos desse trabalho? Compreender as situações, o objetivo principal, né, compreender as situações que levaram os pequenos estudantes a apresentarem os problemas relacionados ao seu desenvolvimento escolar, e assim apresentar possíveis propostas que colaborem com o processo de retomada presencial das aulas na educação infantil. Bom, os objetivos específicos, né, a gente dividiu eles em etapas, então, né, primeiro, identificar nas falas da professora participante dessa pesquisa aspectos do desenvolvimento das crianças que estariam aquém do esperado. Então, verificar quais são esses aspectos que estariam abaixo do esperado. Compreender, né, por meio do referencial teórico, quais são as etapas do desenvolvimento infantil. Bom, tendo essas informações, analisar, então, os dados obtidos por meio da revisão bibliográfica e das observações de campo, analisar esses dados. E, por fim, elaborar uma proposta pedagógica como possível solução ao problema inicial dessa investigação. Bom, qual é a justificativa e o problema, né, que demonstra a importância do nosso trabalho? Bom, de acordo com a professora entrevistada, a defasagem no aprendizado e desenvolvimento infantil ocorre devido a questões socio-interacionistas e ligadas à fala e à linguagem verbal. Então, a falta de interação social das crianças dificultou o desenvolvimento da fala e da linguagem verbal, e tudo isso junto dificultou no desenvolvimento dessas crianças. Bom, ao utilizar brincadeiras, então, enriquecidas com temas e conteúdos de literatura infantil, a gente garante o direito de brincar, que é essencial para o aprendizado da criança. Então, esse trabalho, ele também se torna relevante por contribuir em uma área de pouca produção acadêmica, né, e propor reflexões mais aprofundadas em relação à retomada de atividades presenciais. Bom, a nossa metodologia a princípio, pesquisa qualitativa, né, para levar em consideração, então, a subjetividade que envolve a área da educação. A pesquisa etnográfica, a perspectiva etnográfica, né, porque é um trabalho que se caracteriza por um contato direto, né, do pesquisador com a situação pesquisada, registrando detalhes não percebidos no dia a dia da escola. Então, vem uma pessoa de fora, que não está no cotidiano, e assim ela consegue perceber coisas que as pessoas que estão nesse dia a dia não conseguem perceber. Essa investigação foi realizada na EMEIF Professora Maria Amélia de Castro Burali, no município de Assis, no estado de São Paulo. Elas ocorreram na segunda etapa da educação infantil da escola, com 22 crianças com idade entre 5 e 6 anos. Bom, os nossos resultados, então.
Observando as crianças, foi possível perceber que existe uma pequena dissonância com relação ao seu desenvolvimento oral, o que se deve à pouca socialização no período de isolamento nos anos entre 2020 e 2021. Esse afastamento, né, gerou esses problemas. Então, também percebemos que o uso excessivo de computadores e celulares estabeleceu uma interatividade indireta, fato que diminuiu a troca de experiências materiais no processo de ensino-aprendizagem. Então, foi trocada essa interatividade direta com os materiais por uma interatividade indireta. Então, em vez de as crianças terem contato com os materiais de aprendizagem, elas começaram a ver tudo pela tela do computador. E com base em pesquisas bibliográficas, o grupo concluiu que a solução mais adequada para seria a elaboração de uma aula envolvendo a brincadeira de faz de conta, enriquecida com a literatura infantil, que exerce seu papel na formação de conteúdos para a criatividade das crianças. Então, a brincadeira de faz de conta, né, a atividade essencial, né, para o desenvolvimento da criança, e a literatura infantil, que serviria para gerar os conteúdos que serviriam para a brincadeira. Bom, as nossas considerações finais, né? Devido ao ensino remoto, as crianças em idade pré-escolar vêm apresentando diversas dificuldades no desenvolvimento de suas funções psíquicas superiores, tais como a imaginação, a memória e a linguagem, que estão aquém do esperado. Então, esse fato ocorreu porque essas crianças são aprimoradas por meio da interação com a cultura produzida historicamente e pelo contexto social. E essas crianças não tiveram, então, essa interação com a cultura e com o nosso contexto social, né? Deste modo, ao associar a literatura com as brincadeiras infantis, colocamos uma das principais manifestações históricas da humanidade, que é o texto literário, com uma das principais atividades do desenvolvimento infantil, que são as brincadeiras de faz de conta. E é isso. Então, nós concluímos esse trabalho, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia.